depressão é uma doença muito triste, que ela vem de consequências, às vezes, de acontecimentos que te entristeceram, que você não conseguiu resolver durante a vida, e você se exclui, você fica retraída, não consegue, na verdade, conversar com outras pessoas, você cria o seu mundinho. A alma está triste por algum motivo, ou por uma doença, ou algum motivo está entristecendo a pessoa. Acho que sim, inclusive já passei um pouco por uma. Gostei muito da definição dela quando a alma está triste. E eu tive uma experiência por tomar um remédio para dieta, para emagrecer, e que afinal ele me levou a uma grande depressão. E eu sou uma pessoa super alegre, muito feliz. E aí eu vi o que é um buraco. Depressão para mim é um buraco muito fundo, que a gente começa a descer e não tem nada que segure. É uma tristeza assim, não tem nome, não sei definir o nome, mas é uma tristeza muito profunda e que é muito difícil de sair. O Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 10 anos o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Isso corresponde a 322 milhões de indivíduos. No Brasil, 5,8% dos habitantes possuem a doença. O bate-papo de hoje é com o psiquiatra Lucas Montalvani, que vai contar um pouquinho pra gente sobre depressão. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Então conta pra gente o que é depressão, se ela é uma doença. Sim, a depressão é uma doença mental, das mais prevalentes. Altera especialmente funções que a gente caracteriza em psiquiatria como as funções do humor. E tem como consequências muito graves perda de qualidade de vida, aumento de risco para suicídio, especialmente. Um dos tipos de depressão é a depressão pós-parto, que é um transtorno de humor que pode afetar as mulheres após o nascimento do bebê. Não tem uma causa única, mas geralmente resulta de uma combinação de fatores físicos e emocionais. Em mães com depressão pós-parto, os sentimentos de tristeza, ansiedade e exaustão podem ser extremos e podem interferir na capacidade de uma mulher cuidar de si mesma ou do filho. Estima-se que entre 70% e 80% das novas mães são afetadas pela depressão pós-parto ou tristeza materna, como também é conhecida. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, 1 em cada 4 brasileiras sofrem com a depressão pós-parto, quadro que pode durar muito mais do que algumas semanas e apresentar emoções muito mais intensas. A depressão pós-parto tem cura, mas para isso é necessário procurar um especialista. O apoio da família também é muito importante. E tristeza é um sinônimo de depressão? De jeito nenhum. Tristeza é um sentimento normal da vida. Curiosamente até desejável, é importante que nós tenhamos experiências tanto alegres quanto tristes na vida. A depressão é algo que de fato contém tristeza, mas vai muito além disso. Particularmente porque envolve uma perda de energia, uma desvitalização, uma perda da capacidade de sentir prazer em atividades habitualmente agradáveis da vida, que são bem diferentes de uma tristeza que nós estamos acostumados a viver no dia a dia, né? E quais são as causas da depressão? Acredita-se que seja uma interação entre questões de natureza biológica e questões de natureza vivencial. Uma pessoa traz consigo alguma carga genética para o aparecimento da depressão, e isso, quando defrontado com situações estressoras da vida, como um luto, uma dificuldade conjugal, um problema financeiro, tem toda uma cascata de desencadeamento, tanto do ponto de vista psicológico quanto biológico, culminando nos sintomas da depressão. E quais são os principais sintomas? Como eu já falei, os sintomas cardinais envolvem a tristeza a maior parte do tempo, e particularmente o que a gente chama de anedonia, que é uma dificuldade de sentir prazer em atividades atualmente agradáveis, mas tem como sintomas acessórios e muito comuns e incômodos também sintomas vegetativos como dificuldade para dormir ou sono excessivo, dificuldade para se alimentar, o apetite excessivo, uma diminuição da psicomotricidade, uma diminuição da capacidade de ter um raciocínio claro e um certo desapego à vida, o que acaba por culminar às vezes em pensamentos de morte.
Desde 1962, o CVV, Centro de Valorização da Vida, presta serviços voluntários e gratuitos de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo e anonimato. Então saiba que você não está sozinho. Quando necessário, ligue para 188, que funciona 24 horas por dia e não tem custo. Ou então procure um dos 110 postos de atendimento do CVV. No site cvv.org.br você encontra o endereço do posto de atendimento mais próximo de você. Além disso, no site você pode conversar por chat ou por e-mail. Lembrando que há 57 anos o CVV é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de utilidade pública federal, que atua em 19 estados mais o Distrito Federal. E a depressão pode gerar outras doenças? A depressão pode estar associada a outras doenças em comorbidade. Por exemplo, doenças do espectro ansioso, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, ou mesmo doenças associadas à dependência química. Não raramente acontece um aumento do consumo de álcool em pessoas deprimidas. E existe uma faixa etária para a depressão? Existe uma faixa etária. Normalmente, pessoas mais jovens sendo acometidas por depressão na faixa aí da segunda, terceira década de vida, a gente fica mais atento à possibilidade de se tratar de uma depressão do espectro bipolar, que é um tipo específico de depressão, mas mais comumente a depressão unipolar recorrente, ela tem o início na segunda, terceira década de vida, um pouquinho mais tarde. E quais são os melhores tratamentos? Atualmente a gente lida com dois tipos em especial, os farmacológicos e não farmacológicos. Os farmacológicos envolvem medicamentos antidepressivos, eles têm inúmeras classes, com inúmeros medicamentos. Isso aí na hora da clínica, dependendo da gravidade ou da refratariedade da pessoa que está com depressão, isso é escolhido pelo psiquiatra. Alguns tipos mais potentes são reservados para quadros mais graves e mais de difícil controle. Particularmente associados à psicoterapia, que faz aumentar muito a eficácia desses medicamentos, especialmente a psicoterapia cognitivo-comportamental. Aumenta muito as chances do tratamento dar certo. E a depressão tem cura? A depressão tem controle, tende a ser uma doença crônica. Quem tem depressão, um episódio depressivo, tem muita chance de voltar a ter em algum outro momento da vida. Os tratamentos, eles são escalonados a partir da quantidade de vezes que uma pessoa tem um episódio depressivo, a depender 1, 2 ou 3 vezes, o prazo durante o qual se usa medicamento ou mesmo se faz a terapia vai sendo estabelecido a partir disso. Agora, é difícil dizer que uma pessoa ao longo do ciclo de toda uma vida nunca mais vai ter um episódio de depressão, né? A vida é perigosa. Você sabia que exercício físico ajuda no controle da depressão? Pois é, pesquisas apontam evidências de que caminhar, pedalar e malhar melhoram a qualidade de vida de quem sofre com a doença. Os esportes promovem a liberação de endorfina, o hormônio do prazer, e de outros neurotransmissores por trás da sensação de bem-estar. Mas para você que anda com dinheiro curto ou com tempo apertado, existem atividades do dia a dia que também afastam a depressão. Veja só, indícios apontam que o contato com a natureza aprimora o bem-estar mental. Então, uma volta no parque ou em uma praça pode te ajudar. Outros estudos mostram que fazer faxina melhora em até 23% o humor do dia. Alongar-se com frequência faz o oxigênio circular melhor pelo corpo e também traz alívio à mente. Outra atividade do dia a dia é cuidar de uma horta ou de plantas ornamentais, já que ocupa a cabeça e nos obriga a abaixar e levantar. Então não fique parado, hein? Então, para finalizar, deixa um recado para essas pessoas que estão se descobrindo com depressão ou que estão em tratamento. Procurem um psiquiatra, um psicólogo, busquem se informar. Existe uma possibilidade da vida ser melhor. Obrigada, doutor. Preparados para as dicas de hoje? Vamos lá! Os filmes que abordam a depressão são O Babadook, Melancolia, As Faces de Ellen, Ela, As Vantagens de Ser Invisível e As Horas. Além disso, existe uma série disponível na Netflix chamada Os 13 Porquês, que também aborda o tema. Eu sei que vocês também estão esperando para saber quais são os famosos que sofrem ou sofreram com a doença. São eles:
Padre Fábio de Mello, Paula Fernandes, Celton Mello, Jorge Pontual, Heloísa Perissé, Adriana Esteves e Whindersson Nunes. Você que está passando por este momento tão difícil, saiba que não está sozinho e que tudo tem uma solução. Procure ajuda e se cuide. No último programa, vamos conversar com a psicanalista Ariana Clark, que vai contar um pouco sobre a síndrome do esgotamento profissional. Te espero, hein? Até lá!